Primeiramente, vou fazer uma coisa que não é muito legal não, mas não tem jeito. Hoje eu vou sofrer, vocês vão sofrer um pouco com isso. Tô com essa tosse horrível. Ai, deu pra ouvir? Tudo bem, gente? Boa noite. Eu tenho outra notícia triste. Hoje eu não tô bem, não. Perdi minha caixinha de som. Olha isso, Rodrigo. Olha. Ai, todo mundo já deu até deprê. Até deprê no pô. Mas fiquem tranquilos que amanhã eu arrumo outra. Mas hoje não tem. Eu vindo de moto velozmente pela madrugada, de repente passa o motoqueiro e fala assim: caiu algo azul da sua bolsa. Eu falei, ai. Mas não dava pra voltar. Se eu voltasse, eu não estaria aqui presente. Vida que segue. Primeiramente, dê boa noite ao povo todo, meu querido amigo Rodrigo, também conhecido como PlayStation. E aí, pessoal? Tudo bem? Aula com o capitão hoje. Ih, capitão. Todo mundo está falando do capitão da RJTV. Você me viu, Jéssica, no Capitão América, viu? Se não viu, perdeu. Não, mentira que você não viu. Eu não vi o quê? O Capitão América na Ai, não RJTV. vi. Capitão Alex do RJTV. Bombou. Não descomplica. Perdeu. Aula de hoje. Cai com certeza no Enem. Esse é o assunto. Escolhemos geometria espacial. Alex, geometria espacial tem que saber um pouco de plana? Sim. Ajuda muito. Mas, basicamente, o que o Enem cobra se resume a esses tópicos aqui, ó. Áreas e volumes das figuras planas, das figuras espaciais que são prisma, prisma, prisma. Segundo, prisma, temos também cilindro. Temos também cone. Temos também pirâmide. Temos também esfera. Então o Enem não perdoa, ele é implacável com isso aqui. Tem que saber a área e volume de todos esses sólidos. Primeiro deles, o prisma. Vamos desenhar alguns deles. Alex, eu tenho que saber desenhar? Não vai ter THE para você no Enem, não é isso. Mas ajuda na hora de você compor algumas questões. Por exemplo, ó, as principais, olha aqui, ó, tom sobre tom. Temos o paralelepípedo, reto, retângulo, formado por retângulos. Temos o cubo, vou dar uma ampliada aqui, que parece que é a mesma figura. Deixa eu dar uma ampliada nele. Ó, isso é um paralelepípedo, reto, retângulo. Próximo, cubo. Cubo também é um prisma. Essas figuras são prismas, né? Claro que tem algumas que não tem cara de prisma, o perigo, ó. Esse aqui até tem, né? Tá meio disfarçado, mas tem. E o que é que caracteriza um prisma? O que é que faz você olhar para uma figura e falar, para, Alex, é um prisma. É isso aqui, ó. O prisma tem... Oh, que maravilha. Isso aqui é Paula VIP, olha que delícia. Um drink a você, olha, aqui a gente fala, surge uma água aqui do nada. Olha que maravilha. Tomar um drink, dar uma beiçada aqui. Salud! Ó. Então, o prisma tem essa principal característica. Faces opostas, paralelas, iguais. Olha só. Faces opostas, paralelas, iguais. Faces opostas, paralelas, iguais. Mas não é só isso, tá? O mais importante do prisma não é só esse paralelismo, essa igualdade. É que se você fizer um corte em qualquer lugar paralelo a essas bases, obrigatoriamente, você cria uma figura que é paralela às duas e é igual. Essa é a principal ideia do prisma. Olha aqui, ó. O cubo, cortei em qualquer altura, paralela
as bases. Ele passa a ser paralelo a uma dessas faces. Ele passa a ser paralelo igual. Cortei em uma altura paralela a essas faces. Passa a ser paralelo igual. Essa é a ideia. Então vamos fazer um pequeno resumo de todos os prismas. Qual é a área da base de qualquer prisma? A área da base de qualquer prisma tem a seguinte fórmula. D vezes pen vezes D. Depende. Porque não tem fórmula. Depende de quem é a base. Se for um retângulo, é um retângulo. Se for um quadrado, é um quadrado. Se for um triângulo equilátero, é um triângulo equilátero. Mas depende de quem é a base. Claro que aqui cabe, porque é perigoso e cai no Enem. Qual é a área da base do caso do triângulo equilátero? Eu vou botar aqui, tá? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então não esqueça disso. Área lateral de todos esses prismas. Que figuras compõem a lateral? Retângulos. Quantos? Depende de quantos lados vai ter a base, mas seria a área de retângulos. Ok? Tá faltando mais 2. Área total. Ano passado não, tem uma questão que caiu na UERJ, que era belíssima, que ele dava um diamante negro e ele perguntava o custo para fazer o revestimento de toda a caixa. Eu tinha que calcular a área total da figura, era um prisma pentagonal, era maldito esse exercício. Aí... Mas fala que é uma caixa de chocolate. É. Que tem um diamante e é preto. Falava isso, sem fazer propaganda. Que é isso. A área total de qualquer prisma significa... São 2 áreas da base, embaixo e em cima, porque são iguais, mais a área lateral. Estamos falando de qualquer prisma. E para fechar o caixão, o volume de qualquer prisma. É a área da base vezes a altura. Pronto. Caiu há pouco tempo na UERJ, né? Uma coisa fuleira que não usava prisma, usava cilindro. Sempre pode cair isso aqui. Beleza? Show? Então, só fazendo um resuminho. Já vimos tudo sobre essa primeira figura aqui, o prisma. Ok? Dá teu print que eu vou pro cilindro. Temos alguma pergunta, PlayStation? Não. Nenhuma. Aula fluindo. Eu queria que hoje o pessoal dissesse, quem está assistindo a aula aí, deve ter milhões de pessoas aí, de que lugares vocês são, tá? Eu queria muito saber os lugares de vocês, tá? Acho que vai surgir muita coisa boa hoje. Estou com uma intuição. Não sei de onde. Tá? O pessoal deve estar aí. Dizem que vai ter gente não só do Brasil, como vai ter gente de fora do nosso continente. Tu acredita nisso? O Obama tá assistindo. Você vai ficar de cara, hein? Você não tá levando fé não, né? Eu vou dizer uma coisa hoje, e se tiver gente de fora do país, eu digo fora do país não, fora do nosso continente. Fala, Jéssica, quer falar comigo? Não, só pra saber, você já acabou esse quadro? Já acabei, vou apagar. Vou tirar o negócio só pra eles tirarem o print. Print! Tiraram? Vou voltar. Já? Voltei. Voltou. Tem tudo que é lugar do Brasil, inclusive Ah, todos os estados possíveis, sim. mas ninguém fora do país. Você vai ver. Você vai ver. Eu estou com uma intuição que vai aparecer gente de fora. Deixa eu dar só uma conferida aqui, só por curiosidade. Vai. Vamos lá. Vamos ao cilindro. Cilindro. Segunda figura. Cilindro. Desculpa, gente. É uma figura formada por rotação. Se eu pegar um retângulo. Estão falando aqui Serra Leoa e Chile. Tem uma pessoa do Chile assistindo. Chile! Chile me surpreendeu. Portugal. Mas Chile é dentro ainda da América do Sul. Serra Leoa me surpreende, tá? Serra Leoa tá aí? Vamos ver. Tanto Serra Leoa. Serra Leoa? Sabe onde fica Serra Leoa? Onde fica Serra Leoa? Vocês não sabem. Faltaram essa aula! Na África. Pessoal selvagem está aí. Olha que bacana. Ah, Carlos! O Chacal! Falamos de savana. Acaba de adentrar o recinto Carlos o Chacal. Tudo bem, meu querido? Sempre bem. Sempre bom. Cilindro. Carlos, vou te dar uma notícia impactante, tristíssima. Quer ouvir?
Perdi minha caixinha de som. Mas amanhã eu arrumo outro. Não ficaremos sem. Cilindro. Cilindro é uma figura formada por rotação. Se eu pegar um retângulo e girar, eu crio um cilindro. Vamos às fórmulas, as formuletas. Área da base. Área lateral. Área total. E volume. Qual é a área da base de qualquer cilindro? Opa, isso é um círculo, Alex. πr ao quadrado. Não confunda com comprimento, que é 2πr. Área lateral de qualquer cilindro. Quando você abre um cilindro, ele vira um retângulo. Olha aqui no tom sobre tom. Esse abóbora daqui vem para cá. E esse abóbora, não sei se você lembra, tinha um tamanho de 2πr. Quando ele vem para cá, 2πr. A altura, que era essa, vem para cá. Então, lateralmente, ele virou 2πr vezes h. Área total. Quanto você gasta de tinta para pintar isso? É uma matéria que pode ser dada junto com prisma, porque tem a mesma ideia. Para pintar isso aqui, você pinta embaixo, pinta em cima, ou seja, 2 áreas da base, mais a área lateral. Olha que beleza, mesma ideia. Volume. Área da base vezes a altura. Beleza? Ok? Jéssica Lente, print neles. Hã? Foi? Tá chegando a hora, hein? Ó. Pode ir? Vamos lá. Pode ir, né? Apaguei aqui cilindro. Já foram 2. Resumindo, vai ficar bonito de espacial. Cone. Cone também é uma figura formada por rotação. Se eu pegar um triângulo retângulo e girar em torno, por exemplo, desse lado, eu crio um cone. Olha ele aqui, ó. Entendeu? Formado por essa rotação. Vou colocá-lo em tom sobre tom, olha aqui, ó. Beleza? Vamos aos... isso aqui passa a ter esses nomezinhos aqui, ó. H, R, aqui é G. No cilindro também existia, só que o G era igual ao H. Então aqui temos a altura, o raio e temos a chamada geratriz. Isso pega, já começaram a tossir aqui dentro. Ó, altura ao quadrado mais raio ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado. Isso vale para qualquer cone circular reto. Vamos às formuletas. Área da base. Área lateral. Área total. Qual é a área da base de qualquer cone? πr ao quadrado. Mole, é círculo, mole. Área lateral perigosa, já caiu também. Lateralmente, o cone vale πrg. Se você for fazer o revestimento lateral de um cone, vira aquele chapeuzinho, aquele setor, não é isso? Então, lateralmente, dá π vezes r vezes s. Você tem que multiplicar π vezes raio vezes a geratriz para descobrir a lateral de um cone. E na hora da área total, Alex, é fácil. É só somar a base mais a lateral, porque só tem aqui agora 2 áreas para pensar, de baixo e a lateral. Não tem 2 áreas da base, que nem o prisma e o cilindro. E volume, pela primeira vez, teremos a área da base vezes a altura sobre 3. Essa fórmula é interessante, até você falar de onde ela veio, né? Na verdade, a ideia para provar que o volume do cone é esse primeiro, você prova que o cone é igual à pirâmide, tem o mesmo volume. Depois, você prova que a pirâmide, 3 volumes de pirâmide, podem criar um prisma. Então, se 3 pirâmides dão um volume de um prisma, uma pirâmide é o volume do prisma sobre 3. Então, eu provo, na verdade, que a pirâmide é sobre 3 e o cone é igual à pirâmide. Tá aqui. Tudo que eu preciso saber sobre o terceiro, que é o cone. Alex. Fala, queridão. Estão perguntando se tem uma fórmula exclusiva para o setor. Setor circular. Não, na verdade o que acontece é o seguinte. Quando você abre o cone, ele vira um setor. É isso.
E como se calcula a área do setor? Pô, tem 10 mil maneiras, né? A principal ideia para se calcular a área do setor é através de uma regra de 3, né? Tipo, a área do setor eu dependo exclusivamente desse ângulo, que é uma coisa bem interessante. Não sei se tem exercício sobre isso aí, mas se tiver, vou falar, quando você abre um cone, cria-se um setor que tem um certo ângulo de abertura. Esse ângulo de abertura, já vou falar agora que deve ter gente da engenharia aí. Olha só por curiosidade, de que fórmula fica esse ângulo de abertura? Aqui fica 2πr, que era o tamanho desse comprimento aqui, ó. E aqui fica a geratriz. Esse ângulo da abertura de um cone é calculado assim, 2πr sobre a geratriz. Quando você faz isso, você descobre o ângulo em que unidade? Radiano. E aí, como é que você descobre a área do setor? Através de uma regra de 3, tá? Descoberto o ângulo, você faz uma regra de 3. Como se isso fosse uma circunferência. É bem bacaninha falar sobre isso, tá? Beleza? Mas fica aí pro pessoal da tecnológica. Qual o ângulo da abertura de um cone? Dá teu print. Dá teu print que eu vou acabar e cair matando. Pode atacar. Já pode. Pode ou não? Eu ouvi um grito. Ah, agora foi. Pessoal de Serra Leoa tá aí? Já deu o horário. Vê se tá Serra Leoa aí. Muita gente. Muita gente? Sim. Sério? Então vamos falar uma questão que caiu na Faculdade de Serra Leoa. Sabia que tem faculdade lá? Vou falar isso para eles. Olha só. Era uma questão, já que a gente já falou dos 3, vamos fazer um exercício para a coisa não ficar sem nada, tá? Só de brinde, só de brinde, só de brinde. Imagine que alguém fale... Porque o problema do Enem é que às vezes ele pega um conteúdo e mistura, por exemplo, numa questão de espacial, ele possa botar uma probabilidade. Vai que cai! Uma probabilidade. E aí, por exemplo, imagine que você tem um cubo aqui. Tá aqui o cubo. Quantos vértices tem esse cubo? 8. Aqui está vendo? Veja. Vou até botar letrinhas. A, B, C, D, E, F, G, H. 8 letras. Você vai escolher 2 vértices desse cubo, quaisquer. A pergunta é, qual é a probabilidade, olha que loucura, de você escolher 2 vértices que possuam o tamanho da diagonal do cubo. Você entendeu a pergunta? Vamos treinar o povo aí. Eu tenho 8 vértices. Eu vou escolher 2. Qual é a probabilidade de você escolher 2 vértices que possuem o tamanho da diagonal? Quer as opções? Opção A, 1/2. Opção B, 1/3. Opção C, 1/5. Opção D, 1/7. Opção E, 1/9. Vocês entenderam? Serra Leoa. Eu vou escolher 2 vértices aqui. Qual é a probabilidade que você escolha 2 vértices que possuam o tamanho da diagonal? Primeiro, não esqueçam que isso aí é espacial. Eu estou usando probabilidade, só que dentro de um conteúdo de espacial. Probabilidade, não se esqueçam, que é o que eu quero sobre o total. Qual é o total de casos que podem ocorrer quando eu escolho 2 vértices? Aí você fala, pô, Alex, o que é o total? O que é o total? Quantas opções eu tenho para escolher o primeiro vértice? 8, né? Pode ser qualquer uma das letras. E para escolher a segunda? 7. O que significa dizer que pode acontecer 56 coisas? Não. Porque se você escolhe o A com B, é a mesma coisa que B com A. Não vai. O que houve, Jéssica? Pode ir? Pode. Ih.
Jéssica resolve tudo. Do nada, ela já... Não. Ela traz o problema com a E solução. já resolve. Eu tenho 8 opções para escolher o primeiro verso e 7 para escolher o segundo. 56. Só que se eu escolher A com B ou B com A, é a mesma coisa. Logo, não são 56. Está contado dobrado. Logo, eu tenho que dividir isso por 2. Existem 28 modos de eu escolher 2 versos. Isso é o total do denominador. Desses 28, em quantos deles eu tenho a diagonal do cubo? Pô, a diagonal pode ser, vamos comigo. A com F, 1. Vamos botar em tom sobre tom. A com F, 1. B com E, 2. G com D, 3. Tem outra cor? H com C, 4. De quantas maneiras eu posso escolher 2 versos que sejam diagonal? 4 em 28, o que significa dizer que vai dar um sétimo. Número meio perigoso, hein? Show? Show. Pri, alguma dúvida? Vê se o pessoal tem alguma dúvida. Tá tranquilo. Deixa eu tirar a print. Print. Print para o meu povo. Estou querendo um exemplo de cilindro. Vou chegar lá. Eu já vou fazer o exercício. Deixa eu acabar rápido esse conteúdo aqui. Vai. Pirâmide de esfera. Vou numa paulada só. Vai. Número 4, pirâmide. Vamos lá. A pirâmide tá aqui. A mais comum é a de base quadrada, mas pode ter pirâmide de base triangular, que é o tetraedro, né? 4 faces. Se for regular, todas as arestas são iguais. E a última que pode cair, normalmente cai para pessoa da específica, tá? Não neném. É de base hexagonal. Aqui embaixo é o hexágono. São as pirâmides possíveis, muito mais essa, tá? Vamos lá, vamos a um formulário dela. Área da base. De qualquer pirâmide. D vezes pen vezes D. Depende, porque pode ser qualquer uma. Pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um hexágono. Toma cuidado com a área do hexágono. Sabemos a área do hexágono? 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. São 6 triângulos equiláteros se o hexágono for regular. Área lateral. Que figuras compõem a lateral de uma pirâmide? Triângulos. Quantos? Depende de quantos lados tem a base. Seria então a área de triângulos. Área total. Quanto você gasta de tinta para pintar tudo isso? Ah, Alex, você pinta embaixo e pinta na lateral. Volume. Volume de qualquer pirâmide. Área da base vezes a altura sobre 3. Igual ao cone. Igual. Ok? Vamos lá. Falta quem? Falta quem, Alex? Pô, só para matar de uma vez só e a gente cai matando nos exercícios? Já vamos direto logo aqui. A esfera. A esfera. Esfera. Diz o seguinte. Tá aqui, ó. Basicamente, só tem 2 fórmulas e um exercício que eu já vou colocar para vocês. Área de qualquer esfera. 4 πr ao quadrado. Volume de qualquer esfera. 4/3 de πr ao cubo. Toda a matéria já está aí. Pode printar? Pode printar. Já printaram o PlayStation? Foi. Agora vamos lá.
Pode? Eu quero que vocês deem uma olhada no material e me digam qual o exercício que pode gerar mais piriri. Bora pagar. Qual que o pessoal mais pede, PlayStation? Vamos lá, hein? Desabafa aí. Delay, né? Hã? Tem um delay, né? Esperando o pessoal ver esse negócio. O delay... Tô perguntando se vai falar de Apótema. Apótema. Não. A apótema só existe em polígono regular. Só por curiosidade, é a distância do centro do polígono até o ponto médio do lado. Não. 2, 3. Pode escolher. 2, 3. Estamos com 2, 3 até agora. 2, 3. 3 de novo. 3 mais uma vez. Tá ganhando, né? Vamos no 3. 7. Eita. Vamos fazer. Como vai dar tempo de fazer todos? Vamos fazer todos. Vamos, tá bom, chega, deu tudo. Para. Vou fazer de trás pra frente. 7ª. Clássico. E é um assunto que eu não falei. É bom que eu já falo logo agora. Olha só. Cuidado com semelhança, tá, galera? Semelhança. Semelhança em geometria plana tem um conceito bem bobo. Figuras semelhantes têm ângulos iguais e lados proporcionais e acabou. Semelhança em espacial não é que muda, mas tem uma relação que eles adoram usar. Por exemplo, quando eu tenho um cone e eu resolvo cortá-lo em uma determinada altura, não interessa qual foi. Quando eu corto isso em uma certa altura, eu passo a ter agora 2 cones. O pequenininho, que tem uma altura Hzinho, o grandão, que tem uma altura Hzona. O pequenininho tem um raio Rzinho e o grandão tem um raio Rzão. O pequenininho, que tem uma geratrizinha, e o grandão, que tem uma geratrizona. A semelhança entre os triângulos daqui de dentro estabelecem uma relação boba que diz o Gzão, que é a hipotenusa do grandão, sobre o Gzinho, que é a hipotenusa do triângulo pequenininho, é igual ao Hzão, que é a altura do grandão, sobre o Hzinho, a altura do pequenininho, que é igual ao raio do grandão, que é a base, sobre o raio do pequenininho. Isso a semelhança comum cria. Alex, o que você está falando? Estou falando para você que se essa altura é o dobro dessa, a geratriz é o dobro, o raio é o dobro. A relação, a razão que tem entre os seus lados homólogos, entre as suas alturas, entre seus raios, entre as suas geratrizes, essa razão que existe entre eles, ela é constante. Então, se aqui é o triplo, esse é o triplo, esse é o triplo. Isso está na semelhança comum. Vamos ampliar o conceito. Alex, se eu quiser relacionar a área do maior com, por exemplo, as suas alturas, posso? Posso. Mas tem um perigo aqui. Unidade, por exemplo, de altura pode ser metro. Unidade de área é metro quadrado. Então, para poder relacionar os dois, eu sou obrigado a pegar esse lado aqui e elevar ao quadrado. Isso é muito importante. Sempre que você vai relacionar área com lado, com altura, com geratriz, com qualquer um deles, não esqueça de levar o outro lado ao quadrado. Vamos além? Alex, se eu quiser relacionar volume com essas alturas. Quando eu falo altura, gente, pode ser qualquer um deles, tá? Mesma coisa. Volume com altura, posso? Posso. Mas não esqueça de pegar esse lado, onde aqui é metro e aqui é metro cúbico, e levar ao cubo. Isso é muito importante. Muito. E, na verdade, cai muito cone com cone, mas poderia ser pirâmide com pirâmide, poderia ser esfera com esfera. É necessário que existam 2 figuras semelhantes. Tá? Ok? Deixa eu dar um treino aqui antes de fazer essa. Na prática, eu estou falando o seguinte. Temos um cone.
Olha que maravilha. O que acontece com um cone quando eu resolvo cortá-lo ao meio? Tá vendo? X e X, cortei ao meio. Quando você vai usar essa fórmula aqui, ó, olha o que acontece quando você o corta ao meio. Volume do cone maior sobre o volume do cone menor é altura sobre altura ao cubo. Quanto é a altura do cone maior? É 2x. Quanto é a altura do cone menor? X. Só que aqui eu tenho que levar ao cubo. Olha o que acaba de ocorrer. Olha! 2x divididos por x, o x corta. Ficou 2. E 2 ao cubo vale 8. Logo, o volume do cone maior é 8 vezes o volume do cone menor. Alex, o que você acaba de me mostrar? Olha o que eu acabo de te mostrar. Vamos usar isso como lei. Que se esse volume aqui dentro é K... Opa! Se esse volume aqui dentro é K, o volume total é 8K. E dá pra ver isso, Jéssica? Já vai ajeitar. Não, dá pra ver sim. Se aqui é K e tudo é 8K, aqui embaixo só pode ser 7K. Vê se você entende o que eu acabei de te provar. Que sempre que você cortar um cone ao meio, sempre você vai dividi-lo. O cone menor é K e a parte de baixo é 7K. Sempre. Eu preciso que você entenda isso. Sempre! Ok? Vamos fazer agora o exercício que você queria. O número 7 diz o seguinte. Nós temos um cone, onde o texto me diz que o volume do cone é igual ao volume do cilindro. Ele me disse isso. O volume do cone é igual ao volume do cilindro. De repente eu faço um furinho no cone e no cilindro. Ele estava cheio de água. Desculpa, esqueci de falar. Fala, querido. Acabou de chegar aqui. O pessoal se perdeu no cubo e estão perguntando se costuma cair no Enem tronco de pirâmide, tronco de cilindro. Se cair tronco, que é a parte de baixo, eu queria só que você usasse uma ideia. Volume do tronco, falando de cone, mas a ideia é a mesma para pirâmide, seria calculado como? Volume do cone maior menos o volume do cone menor. Ou seja, se cair cone, basta você usar as formuletas que nós aprendemos para descobrir tudo sobre os cones. Porque o tronco é a diferença entre o maior e o menor. É assim que se calcula o volume do tronco. Show? Não é uma coisa que você aposte a vida, não. Mas se cair, querido, tá dentro dessa ideia, tá? Show? E o cúbico também. O que é o cúbico, PlayStation? Esse aí, esse aí. O fato de estar elevado ao cubo, é isso? É isso que você quer saber? O fato de estar elevado ao cubo? Isso. Por que aqui é cubo? Porque a unidade daqui, por exemplo, qual é a unidade de altura? Pode ser metro, não pode? Qual é a unidade de volume? É metro cúbico. Então, para eu poder relacionar um lado com o outro, é necessário que aqui, já que é metro cúbico e aqui é metro, isso aqui tem que estar na mesma unidade. Então, metro cúbico, para estar relacionado com metro, por isso que eu elevei ao cubo. Porque quando eu elevo metro ao cubo, fica metro cúbico. É isso. Por que eu elevei aqui ao quadrado? Porque a área é metro quadrado. Isso aqui é metro. Para poder relacionar, eu elevei aqui ao quadrado. Show? Show? Então, olha só. Essa é a ideia, tá? Eu não acabei o exercício. Vamos lá, deixa eu recapitular. Nós temos um cone que está cheio de água. Totalmente. E aí eu faço um furinho e deixo o líquido cair. Até onde? Até o momento em que ele fique na metade da altura.
H sobre 2. A pergunta é, quando o líquido cai e fica só a metade da altura, qual é a altura que fica aqui embaixo? Qual é a altura do líquido que vai ficar aqui embaixo? Dá teu print que eu vou fazer isso aqui. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem. Esquisita. Jéssica, tem alguma coisa acontecendo aqui hoje e eu não sei o que é. Vai ver que acharam minha caixinha. Vai! Vou apagar aqui o lado esquerdo. Mas vou manter o direito ali porque eu não fiz ainda não, hein? Olha aqui, ó. Eu vou deixar só essa parte aqui para ajudar o povo. Olha o que eu não fiz de propósito. Quando o líquido escorreu e parou na metade da altura, qual é a ideia que eu já tenho que ter? Olha ela aqui, ó. Eu já sei que se parou na metade da altura, isso aqui é K, isso aqui é 7K. Mas isso de cara eu já sei, só por ter parado na metade. E aí vamos colocar aqui em tom sobre tom. Então aqui ainda tem K. Se isso aqui é um cilindro e o texto disse que os dois tinham o mesmo volume, como aqui é K e 7K, o volume daqui é 8K. Porque o volume do cilindro é o Eita! Não, deixa. Que isso? Ô, Alex, você viu Missão Impossível? Que isso? Isso é uma fumaça aqui. O que é isso? Não, é assim mesmo, deixa. Ei. É churrasco. Vocês viram uma fumaça? Vai, faz de Faz o novo. cheiro também. Não, que eu falei de novo. Faz. Não. Vai até ver. Eita! Bota a Gente. carne aí. Continua focado, mesmo que isso aqui comece... Não, mas deu uma esquentada aqui, deixa assim. Ó, ó. Você tá com frio? Não, tá ótimo. Ah, Tô tá. com tosse, tá ótimo. Olha só. Aqui é K e aqui em cima é 7K. Eita, começou a cair. Caiu, parou na metade. Quanto de volume tem aqui embaixo? Pô, caiu 7K, né? Então aqui caiu, ó. O que tem aqui embaixo é 7K. E agora, já que eu tenho 7K aqui embaixo e um total de 8K, qual é o tamanho da altura que ficou? A altura que ficou aqui é que parte? Ela é 7/8 da altura total. 7/8. Por quê? Porque o volume não é 7K em 8K. Isso aqui não é um cilindro. Então essa altura tem a mesma proporção aqui, ó. Ela preencheu 7/8 do total. 7/8 é que parte. Aí vem o maldita múltipla escolha, né? Qual é a fração que representa 7/8? Olha a letra A. Alex, o pessoal tá perguntando ali por que é 7 e não 8. Aonde? No desenhozinho ali. Nesse desenhozinho? Isso. Porque quando eu fiz essa fórmula, eu descobri que o volume do maior é 8 vezes o volume do menor. Então, se aqui é K, o volume do grandão é 8K. Eu só descobri isso, que aqui é K e aqui é 8K. Se aqui é K e tudo é 8K, quanto está faltando aqui embaixo? 7K. O 7K surge da diferença entre eles. Tudo é 8 e aqui em cima é K, está faltando 7. Show? Vamos de novo. A altura tem que estar a 7/8 do total. Olha como é que essa questão gerou um massacre nas pessoas. A letra A está com a altura aqui. A letra B está com a altura aqui. A letra C está com a altura no meio. Bem no meio, dá uma olhada aí. A letra D está com a altura 1/4. Então, qual é a maldade? A altura aqui é a metade. Pô, ela não é a metade da altura. Aqui também não é.
um quarto, né? Metade aqui, ele é um quarto. Então, muita gente, quando fez essa prova no dia, pô, Alex, essas duas não são. Mas o cara ficou numa dúvida bizarra entre, e agora? É essa ou é essa? Pô, a ideia que ele queria passar é, se essa altura é um quarto, e essa altura é a metade, que é 2 quartos, essa altura aqui seria 3 quartos, né? Ó. Será que essa altura é 3 quartos? Não. 7/8 não é 3 quartos. 3 quartos é a mesma coisa que 6/8. Então essa altura não era a letra B lá. Porque aqui é 6/8 da altura. 7/8 é um pouquinho acima. Show? Então é importante que você tenha uma noção das frações. Metade, 1 quarto, 1/3, 1 quarto, 2 quartos. Show? E a fumaceira? Parece que botaram uma meia aqui, né? Não mexe não. Não, eu tô curioso. É o churrasco. Não mexe não. É a janta. Eu não vou mexer em nada. É a eu janta, sou maluco. é a janta. Mas tem um bicho aí? Olha aí. Ai, mentira. Você soprou, acabou com a janta. Não, mentira. Como assim, cara? Não, mentira, não tem não. Tem bicho aí não. Sai daqui correndo, cara. Não, Não tem bicho não. Não? Não. Mas morto? Não. Esse cheiro de queimado é o quê? Não tem ninguém morto aí não, né? Não. Sou cagão pra caralho. Um bicho levanta aqui, eu saio, acaba a aula, sai correndo. Interrompa a aula na hora, se você é um bicho. Porque tem uma iluminação aqui fortíssima. Se sai um vulto aqui, alguém, um bicho batendo asa desse forno, acabou a aula. Você vai ter aula por vídeo. Da minha casa que eu vou mandar. Copiaram? Show. Print. Já foi. Qual é a próxima, PlayStation? 2, 3 ou 4? Você que manda. Eu que mando, é isso aí. Já foi. Vamos fazendo. Peraí. Na ordem, vamos fazer na ordem, né? 2, 7, 6, 5, 4. Fazer na ordem regressiva. A 6 tem um drink que é uma semisfera e um cone. Peraí. Deixa eu desenhar bonitinho aqui. Uma semisfera. E um cone. Olha só. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com o formato de um hemisfério. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com o formato de cone. No entanto, os noivos solicitaram que o volume da champanhe nos dois fosse igual. Olha que loucura. Essa semana eu vi um vídeo na internet que tinha uma noiva. Olha que loucura. Num casamento, a mulher pegava o buquê e joga. Todo casamento tem isso, né? Ela joga o buquê. Só que na hora de jogar ela fez isso. Ela virou. Foi uma determinada mulher e entregou. Aí a mulher ficou assim, né? Pô, normalmente entregou na mão. O que era? Atrás dela tava o cara pedindo ela em casamento. Doideira, né? Casamento dentro de casamento. Esquisito. No mínimo esquisito. Pra Né? chamar atenção. Eu acho que o cara quis economizar a festa, já tava ali, já casava já direto. Pessoa na economia. Mas então, voltando, olha aqui, ó. O drink era para ser feito nessa taça. Quebraram-se várias taças dessa. Aí houve uma substituição por uma taça em forma de cone. A noiva falou, tudo bem. Só tem uma condição. Eu aceito. Mas o volume que tinha aqui do líquido no primeiro recipiente tem que ser igual
ao volume no líquido do segundo recipiente. Essa foi a condição da noiva. Que o volume do líquido da champanhe da cidra nas duas taças fosse o mesmo. Pô, seria até uma questão mais ou menos se o Enem não ajudasse, né? Porque ele deu na fórmula o volume da esfera. Isso é uma esfera? Cuidado, hein? Ele deu que o volume da esfera... Tem duas fórmulas aí. O volume da esfera... 4/3 de πr ao cubo. Volume do cone... πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura sobre 3. Então ele deu as fórmulas das figuras que você vai utilizar. Muito bom. Me deu números. Me disse que nesse primeiro desenho, o raio era de 3 centímetros. Nesse segundo desenho, o raio do líquido também era de 3 centímetros. Mas ele não deu a altura do líquido. Então vamos lá. Qual é o volume que está no primeiro líquido? É uma esfera? Não, não é uma esfera. É uma semi-esfera. É a metade de uma esfera. Então não é a fórmula 4/3, é a metade. 2/3 de πr ao cubo. Só que o raio é quanto? 3. Beleza? Metade. Isso tem que ser igual ao volume do líquido do segundo recipiente, que é π, r ao quadrado, o r também é 3, vezes a altura, que é a pergunta do exercício, sobre 3. Acabou, né, querido? O π corta, o 3 corta, 3 ao quadrado corta com 3 ao cubo, sobra 3 aqui. Então sobrou 2 vezes 3, 6, é igual a H. Altura de 6 centímetros. Show? Bem fácil. Letra, altura 6. B. Show? Show. Alex, nosso capitão. Fala, querido. Tá dividido entre a 2 e a 3. Tu que manda. Tá. Quanto tempo a gente tem? Tem muito tempo, né? 10 minutos. 9 minutos. 9 minutos. 2 e 3. Vou Jéssica tentar. falou que não vai passar 1 minuto. 2 e 3. Calma. Vou tentar fazer os dois. Na velocidade do dragão. Vai. 2. Vou apagar. Vou apagar. Na alimentação do gado de corte, olha que maravilha. Isso aqui tem filme de faroeste direto, né? Aqui, ó. Aí tem uma figura aqui, pá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí ele dá os valores. Aqui é C. Aqui é Bzinho. Aqui é Bzão. E essa altura é H. Quem é o que aqui? O Bzinho é a largura do fundo. O Bzão é a largura do topo. O C é o comprimento do silo e o H é a altura do silo. Vamos lá. Na alimentação de gado de corte, o processo de corte se chama forragem. Colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é um prisma reto trapezoidal. Alex, é prisma isso? É. Para ser prisma tem que ter faces opostas, paralelas e iguais. Perceba, isso daqui é paralelo a isso e é igual. Então está aqui o prisma. Forma trapezoidal. Esse trapézio é paralelo a esse, é igual. Isso aqui que liga as duas áreas, isso aqui é o quê? É a altura do prisma, tá? Vamos de novo. Considere um silo de 2 metros de altura. Vamos escrevendo. 6 de largura do topo. Largura do topo é o Bzão, 6.
20 metros de comprimento. 20. Para cada metro de altura, a largura do topo tem meio a mais que a largura do fundo. Essa é a ideia. A cada metro de altura, a largura aumenta meio. A cada 1 metro, essa altura aumenta meio. Então, 1 metro, ela era Bzinho, ela virou Bzinho mais meio. Subiu mais 1 metro, e ela só sobe mais 1 metro, porque tem 2 de altura, essa largura sobe de novo. Ela vira Bzinho, sobe meio de novo, mais 1. Então, a minha conclusão é que Bzinho mais 1 acaba de virar igual a 6. Bzinho é 5. Eu precisava descobrir esse cara aqui, ó. Quer checar? Vê de novo. 5. Subiu 1, aumenta meio. 5,5. Subiu 1, aumenta meio. 6. E bateu. Aqui é 6. Beleza? E agora vamos às perguntas. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Eita, o que é isso? Ele acaba de me dar o volume. O volume disso aqui é... Cadê que eu me perdi? Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Então, peraí. 1 tonelada ocupa o volume de 2 metros cúbicos. Qual é a pergunta do exercício? Qual é a quantidade máxima de forragem que cabe aqui dentro em toneladas? Então, o que eu preciso descobrir aqui? 1 tonelada cabe em 2 metros cúbicos. Eu preciso saber o volume disso aqui. Se isso aqui é um prisma, o volume é a área da base vezes a altura. A área da base vem do trapézio. Qual é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura do trapézio sobre 2. Essa altura é a altura do prisma. Não confunda com a altura do trapézio. Vamos fazer continha. Base maior do trapézio, 6. Base menor do trapézio, 5. Altura do trapézio, 2. Sobre 2. Essa altura do prisma é o que liga as bases, 20. Acabo de descobrir o volume do prisma, que vai dar 2 corta, 6 mais 5, 11. 11 vezes 20, 220 metros cúbicos. Seu volume total. Volume que cabe aqui dentro. Mas eu quero saber quanto tem de tonelada aqui. Aí eu vou para a matéria que você mais ama na vida. Regra de 3. 1 tonelada tem 2 metros cúbicos. 220 metros cúbicos. X, né? X. Fazendo as continhas. 110 toneladas, que é a letra... letra A. Fácil. Vai. 3 minutos a 3, sai. 3 minutos a 3, sai. Vamos tentar. O índice pluviométrico eu tirei... Print. Print. Foi. Espero apagar essa secreção. Vamos lá. Vamos ver se sai. O índice pluviométrico é utilizado para mensurar a precipitação da água de chuva em milímetros em determinado período de tempo. Seu cálculo é feito de acordo com o nível de água acumulado em 1 metro quadrado, ou seja, se o índice for 10 milímetros, significa que a altura... índice pluviométrico de 10 milímetros de chuva significa dizer a altura do nível da água acumulada em um tanque aberto em formato de um cubo com 1 metro quadrado de área é 10 milímetros. Então, 10 milímetros de chuva significa dizer que eu coloquei um cubo com área da base 1 metro quadrado e ele atingiu a altura do nível da água ficou 10 milímetros. É isso aqui. Então, quando diz 10 milímetros de chuva, significa dizer que se a sua área de captação, a área da base é de 10 metros, 1 metro quadrado, significa dizer que ele atingiu uma altura de 10 milímetros. É isso. Muito bom. Em uma região após um forte temporal, verificou-se que a quantidade de chuva acumulada em uma lata de formato cilíndrico com 300 milímetros de altura. Então,
cilíndrico, 300 milímetros de altura, formato cilíndrico, com raio, desculpa. O raio dela é 300 milímetros, altura 1.200 milímetros. Ó. Em uma região após um forte temporal, verificou-se que a quantidade de chuva acumulada em uma lata de formato cilíndrico, com raio 300 mm e altura 1.200 milímetros, era 1/3 da sua capacidade. Então, a quantidade de chuva que ficou aqui, ó, ele me diz que é 1/3 da sua capacidade. O que eu faço? Pô, se é ele falou que a altura da taça é essa. Então, o volume do líquido que ficou aqui dentro é π r ao quadrado vezes 1/3 dessa altura. Eu posso pegar 1/3 dela aqui, ó. 400. Que é 1/3 da altura. 1/3 do volume significa dizer 1/3 da altura, né? Porque é um cilindro, beleza? Então esse é o volume do líquido que tem aqui dentro. Essa pergunta? Não é essa, não. Ele quer saber o índice pluviométrico. Olha que maravilha. O índice pluviométrico é medido quando aqui está em quê? Metro quadrado, né? Que é um conselho? Passa essa porcaria para metro quadrado. Então, antes de você calcular isso aqui com metro quadrado... Nós vamos calcular o volume dessa porcaria. Π é 3. Isso vai dar milímetro, né? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. Calma. 2 ao quadrado, dá 4 vezes 2, 6 zeros. Vezes 6 zeros. Unidade disso, milímetro cúbico. Pô, isso aqui dá 108. Nossa, como é que eu passo isso aqui para metro? Ó, olha como é que ficou o volume aqui. 10 milímetros de chuva significa dizer, o índice pluviométrico 10 milímetros significa dizer que você tem um líquido que está numa área de 1 metro quadrado e é a altura que ele atingiu. Então tem que botar essa área da base em metros quadrados. Como é que eu passo isso aqui para metros quadrados? Passa antes, né? É melhor. Ó. Π é 3. Isso é a área da base. 9 e 4 zeros. E milímetros quadrados. E deixa esse 400 aqui. 3 vezes 9, 27 vezes 4, 108. Não. 27 com 4 zeros, milímetros quadrados. E deixa esse 400 milímetros aqui, ó. Olha como é que vai virar índice agora. Quando eu corto 2 zeros, vira centímetros quadrados. Quando eu corto 2 zeros, vira decímetros quadrados. Quando eu ando 2 zeros, dá 0,27 metros quadrados vezes 400 milímetros. Agora ficou o quê? Passo 4 para cá, passo 100 para cá. 27 metros quadrados vezes 4 milímetros. Ou seja, 1 metro quadrado vezes 108 milímetros. Já está em metro quadrado, logo a altura é o índice pluviométrico. 108. Letra B. Foi. Show? Gente, para continuar, para ter mais, entra aí. Promo code de hoje. Qual o nome? Manda VIP. Manda VIP. Entrou no promo code, botou Manda VIP e você tem acesso a tudo. Toda quinta com a gente, né? Toda quinta com a gente, acessa tudo. Vira VIP, tem acesso a tudo. Fui. Um beijo. Fui. Um beijo.